Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e Bolsonaro foi condenado. Não da forma como muitos gostariam aqui, mas ele vai ter que se humilhar nas redes sociais, vai ter que pagar indenização. Vou trazer detalhes para vocês e falarei também de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair, que está preso, e depois a Polícia Federal, mas ficou em silêncio no depoimento. Será que é aquele caso do quem cala consente, tenente-coronel? E já vou trazer também aqui a reação da defesa de Bolsonaro. E o Haddad esteve numa comissão na Câmara dos Deputados nessa semana. Eu quero trazer aqui a opinião de um economista que é do PSOL, inclusive, que até pouco tempo dizia que o economista do Lula seria o povo, e agora ele está criticando o Haddad. Vamos entender o que está acontecendo, qual que é a razão da crítica, se ele tem razão ou não. Mas antes eu quero agradecer. Nós alcançamos a marca de 157 mil inscritos no canal. Muito obrigado a quem já está aqui. Quem chegou e não está inscrito, se puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Isso é fundamental, pessoal. Assim como deixar o like se gostar do vídeo, não custa nada. Mas se não gostar, eu entendo, manda o dislike, comenta o que você vai achar e se puder, compartilhe, espalhe, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então é o seguinte, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, ficou em silêncio durante o seu depoimento à Polícia Federal no dia 18 de maio. Ele foi chamado para dar explicações no caso que investiga ali a fraude nos cartões de vacina de Bolsonaro, da filha adolescente, a Laura, e também de outras pessoas do entorno do ex-presidente. O Ricardo Capelli, que é do portal Metrópolis, trouxe inclusive uma informação depois de que a defesa de Bolsonaro ficou aliviada, comemorou o silêncio de Mauro Cid. Isso porque, segundo o jornalista conseguiu apurar, o gesto arrefeceu a possibilidade de surpresas indigestas. A questão aqui é o seguinte: teve a fraude, isso é um fato incontestável, O cartão de Bolsonaro foi fraudado, alguém fraudou. A questão é quem foi, E mais do que quem foi, quem mandou? Quem ficou sabendo? Quem autorizou? Então isso aqui pode envolver muitas pessoas e é claro que Bolsonaro teve algum envolvimento, Tudo tem que ser investigado e provado, ok. Mas, assim, alguém aqui que está me assistindo, pelo amor de Deus, acha que um subordinado do presidente da República, um ajudante de ordens, um tenente-coronel, fraudaria o cartão de vacina do presidente da República, autoridade, digamos assim, máxima no país, e da filha dele, sem autorização do chefe? Na minha opinião, não. Então, Bolsonaro, ou ele mandou, ou quando levaram para a demanda, ele concordou e autorizou, porque não fariam isso aqui sem autorização de Bolsonaro. Alguém pode pensar, mas isso é o de menos, só um cartãozinho de vacina. Não! Quando você viaja para fora do país, dependendo do país, é obrigado a mostrar cartão ali com várias vacinas, É um procedimento, que exige um documento que é algo muito sério, para controle sanitário, evitar a propagação de doenças. Então não é uma coisa qualquer, não. Ah, mas é menor do que a corrupção do PT. Não me interessa, que se investigue todas as corrupções, todos os erros. O que não pode é ficar nessa coisa, mas porque teve um maior, aí essa aqui passa batido, fica por isso mesmo. Não, tem que investigar, punir se for o caso de cadeia, para quem cometeu aqui ilícito em relação a esse cartão de vacina. E por falar em Jair, por falar em condenação, ele foi condenado a pagar 30 mil reais por relacionar o senador Omar Aziz à pedofilia. Ele foi condenado ali por danos morais e vai destacar aqui que o ex-chefe executivo chamou o parlamentar de pedófilo em 2 transmissões ao vivo e em uma visita a Manaus durante a campanha de 2022. Lembrando que o Omar é lá do estado do Amazonas. A decisão é assinada pelo juiz Cássio André Borges dos Santos, o primeiro juizado especial civil de Manaus. A defesa do ex-presidente argumentou que as afirmações seriam baseadas em fatos de conhecimento público e pediu que a ação fosse rejeitada. Só que o juiz sustentou que Bolsonaro tentou disseminar na consciência da sociedade política o status de acusado ao autor ao tentar atribuir a qualidade de culpado a quem sequer fora indiciado, ao insinuar a prática de delito hediondo contra quem o Estado não viu indícios nem mesmo para indiciar, escreveu então o juiz. Agora vejam bem, o ex-presidente Bolsonaro, além da multinha de 30 mil reais, precisará publicar uma retratação em suas redes sociais sob risco de multa de R$1.000 por dia, de descumprimento ali, que ele não cumprir, então vai ter que pagar milão, com limite de 20 mil reais. Então, que vergonha, hein, Bolsonaro? Eu só quero ver essa retratação, se é que ele a fará.
Não duvido nada que ele vai esperar ali chegar no limite de 20 mil, não publica, paga os 30 da indenização inicial, paga mais 20, só para não ter que se retratar. E se for se retratar, vai começar naquele padrão, né? Que é, estou aqui porque a sentença me obriga a dizer que o Omar Aziz não é isso que eu falei lá atrás. Vamos ver, mas vai ser divertido se acontecer ver essa humilhação pública de Bolsonaro, né? Em relação ao Omar Aziz, que foi o presidente da CPI da Covid. E diga-se de passagem, né, eu gostei da postura do Omar, né, diferente de outros, tanto da parte da situação, né, que estava ali para defender Bolsonaro, até daqueles alguns que estavam ali para criticar Bolsonaro dos dois lados. Eu observava muita gente, né, querendo apenas aparecer, achando que a CPI era um circo. O Omar Aziz, na minha opinião, teve uma postura, né, séria, correta, presidindo essa CPI. A defesa de Bolsonaro ainda pode recorrer da decisão. E para fechar, vamos falar aqui do Haddad, que foi numa comissão na Câmara dos Deputados, e eu confesso que não vi a participação dele na íntegra. Eu vi alguns trechos. Claro, tem deputados de direita, tipo Nicolas Ferreira, criticando, lacrando em cima, e o Nicolas, na minha opinião, eu já vi trechos de gente falando, olha, o Nicolas foi humilhado, e já vi o Nicolas compartilhando na rede social dele um vídeo. Ele demora 3 minutos para fazer uma pergunta para o Haddad, e quando o Haddad vai responder, ele corta e já coloca no final, você não respondeu, e lacrando em cima do Haddad. O Nicolas é uma vergonha total. Não tenha santa paciência, gente. Olha, fora de brincadeira, viu? Então não vou levar em consideração esse vídeo do Nicolas. Eu quero até assistir depois alguns outros trechos, se for o caso eu trago para vocês. Mas eu quero pegar aqui a opinião de um economista que eu já critiquei, eu já falei várias vezes, não tem nenhum problema de vir aqui eventualmente elogiar alguém que em algum momento eu já critiquei. Isso faz parte, né? Essa pessoa, na minha opinião, cometeu um erro no passado e agora está acertando, eu posso vir aqui a elogiar. E pode ter ser o contrário. Se ela acertou no passado e agora eu considero que ela esteja errando, eu posso vir aqui criticar. E pode ser que o errado seja eu também. Mas eu quero pegar aqui um tweet do David Decache, que é economista do PSOL, que inclusive tem feito boas críticas ao tal arcabouço fiscal. Eu já até disse aqui em outras vezes, né, que ele tem sido uma das poucas vozes no chamado campo progressista, que chamado campo progressista virou uma bagunça hoje, né? Assim, tá muito confuso. O que é ser progressista no Brasil, né? Então, mas no chamado campo progressista, o David tem sido uma das poucas vozes a criticar esse arcabouço, ou como muitos têm preferido chamar, e eu até acho que é o tal do novo teto de gastos. Então, você, né, precisa acabar com o teto, que é um negócio impraticável, que não existe em lugar nenhum no mundo, nem na literatura, mas colocaram no Brasil. Aí você vai substituir, né, e coloca algo que também, né, tudo indica que também não existe, né, o próprio Haddad reconheceu que é igual jabuticaba, só tem aqui. Então, na minha opinião, esse tal do arcabouço fiscal, né, já o que o governo mandou, estava longe de ser o que nós precisamos, e eu falei aqui. É chato ficar falando eu avisei, mas eu avisei, né, que no Congresso ele seria piorado como está sendo. Né? Então, o que é que tinha que ter sido feito? O governo, um governo que se diz progressista, mandasse uma proposta mais ousada, né, para quando chegar no Congresso, nas negociações que sempre acontecem, em que o governo acaba tendo que ceder aqui e ali. Então, que se você partisse uma proposta ousada e tivesse que ceder, opa, então não ficou tão bom igual quanto se queria, mas, né, beleza. Não, mas já mandou um negócio totalmente rendido e agora está sendo piorado. Mas vou pegar aqui o que disse, então, o David Decache. Tá lá no Twitter dele. A deputada Fernanda Melchiona, que é do PSOL, perguntou na audiência com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se ele confirma a informação do secretário do Tesouro de que o governo pretende aprovar uma PEC, proposta de emenda constitucional, revogando os atuais pisos constitucionais da saúde e educação por conta do arcabouço. Sem resposta, infelizmente, então o Haddad não respondeu. Aí diz ele lá, a saúde e a educação, conforme a Constituição, não cabem matematicamente no arcabouço fiscal. Por fim, o ministro, infelizmente, discordou da deputada Fernanda sobre a necessidade de que o atual governo realize uma expansão de gastos sociais e investimentos públicos próxima ao do segundo governo Lula, para reconstruir a economia devastada por Temer e Bolsonaro. Para ele, agora é hora de investimentos privados, não de expansão de gastos sociais e investimentos públicos. Eu vi esse trecho do vídeo, né? O Roberto Requião, inclusive, compartilhou isso lá. Me perdoem aqui os que gostam do Haddad, mas ele está completamente rendido aos interesses dos banqueiros, do tal mercado. Agora, também não dá para isentar totalmente o Lula de responsabilidade, porque, primeiro, quem colocou o Haddad lá? O Lula. Quem mantém o Haddad lá? O Lula. Então, o Lula, se ele quiser de fato
ter um governo que atenda às necessidades do povo, vai ter que fazer alguma coisa. Não dá para assistir essa rendição desse tal arcabouço fiscal. Me perdoe aqui a franqueza, mas esse arcabouço fiscal aqui, né, é praticamente assim, é o sonho de muitos liberais. Tanto é que o Haddad está sendo elogiado pelo Paulo Guedes, né, está sendo elogiado pelo Dória, né, agora até o Amoedo está elogiando o Haddad. Então, enfim, aí o Decache, economista do PSOL, finaliza. A receita do ministro Haddad é quase a mesma que Joaquim Levy adotou em 2015 e bem distante da realizada pelo governo Lula II e conduzida pelo ex-ministro Manteiga, um dos melhores de todos os tempos. Sobre o melhor de todos os tempos, aí é uma opinião pessoal, tudo bem, não, a concorrência, né, tá complicada, né? Você tem ali Meirelles, você tem o Paulo Guedes, você tem Palocci. Um bom ministro foi Ciro Gomes, pouco tempo no governo Itamar ali, mas o suficiente para estabilizar o real que estava no momento ali, né, sendo ameaçado, colocando também a participação no lucro e resultados. Quem recebe isso aí hoje das empresas, agradeço a Ciro Gomes, foi lá no final de 94 que ele e Itamar Franco colocaram com medida provisória que depois virou lei, mas enfim, aí tudo bem, não quero aqui entrar se o Manteiga foi ou não, mas quando ele vincula o que o Haddad está fazendo agora ao Joaquim Levy, que foi ministro da Dilma II, o que aconteceu com a Dilma II? Pouquíssimo tempo, austeridade fiscal, né, corte de gastos, a popularidade da Dilma despencou. E sem apoio político, sem apoio do povo, né, foi um espaço para o impeachment. Pegaram lá a pedalada e tal, era só um pretexto para derrubar uma presidente que estava fragilizada. Então é um alerta que o David Decache faz aqui. Não sei se vocês concordam com ele ou se vocês estão satisfeitos com esse tal arcabouço fiscal. Deixa aqui embaixo, a opinião de vocês é muito importante. Quem puder, claro, espalhe esse vídeo, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!